A paz, família, que Deus em Cristo vos abençoe e que o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Pega a visão. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus que quando os discípulos estão na embarcação, quando os discípulos estão no barco e se levanta uma grande tempestade, se levanta um grande vento, a Bíblia vai dizer que Jesus, vendo que os discípulos estavam correndo perigo, Jesus desce do monte aonde ele estava e vai ao encontro dos discípulos no mar. E a Bíblia diz que os discípulos, olhando aquela tempestade, olhando aquela situação, olha para Jesus nas águas e diz: é um fantasma. E Jesus fala: não sou um fantasma, sou eu, não temas. Aí Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. A Bíblia diz que Jesus fala assim: Pedro, vem. E Pedro pisa nas águas e ele começa a ir ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que quando ele começa a ver o vento forte, quando ele começa a ver a tempestade, pega a visão. A Bíblia diz que ele começa, glória, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Ele começando a afundar, a Bíblia diz que ele começa a gritar: Jesus, me socorre, me ajuda. E a Bíblia diz que Jesus estende a mão e coloca Pedro sobre as águas. E Pedro não afunda. Pega a visão, pede ajuda antes de afundar, pede ajuda antes de adulterar, pede ajuda antes de pecar, pede ajuda antes de se desviar, pede ajuda antes de cometer algo que vai entristecer o coração de Deus. Não está bem no casamento? Pede ajuda para tua esposa. Não está bem na igreja? Pede ajuda para o teu pastor. Não está bem financeiramente? Pede ajuda para Deus e comunica aos santos. O que eu aprendo com Pedro? Pedro, antes de afundar, ele pediu ajuda e Jesus estendeu a mão e colocou Pedro de pé. Porque muitas pessoas caem, porque muitas pessoas perecem, porque são orgulhosas, são altivas e não têm humildade para pedir ajuda. Mas se você não quer afundar, seja humilde e peça ajuda. Pega a visão.